nada, subiu para pregar, pegou o microfone e disse: a partir de hoje, a missionária Ana vai estar na minha sala orando pelos enfermos. E por mais de 6 meses, todos os domingos, eu orava pelas pessoas. Muitas curas aconteceram. Teve um dia que chega Sara, sequela de Covid, 2 anos na cadeira de roda e 2 anos no andador. Com muita dificuldade no andador e com a sogra do lado, porque se ela desequilibrasse, ela poderia cair. E ela veio à frente para receber oração e o pastor disse: leva ela para a sala que a Ana vai orar por ela. A sala estava cheia de gente. Esse vídeo está no meu Instagram. E eu comecei a ministrar sobre a Sara e ela disse: eu estou sentindo aquecer as minhas pernas, mas eu ainda não tenho 100% de equilíbrio. Eu continuei orando. E Sara se ajoelhou. Eu até brinco. Sara se ajoelhou. E então ela levantou e começou a pular. Isso foi em 2022. E Sara está andando até hoje, para a glória de Deus. Glória a Deus. Muitos milagres, muitas curas. E então o Espírito Santo me disse: eu te chamo para uma temporada de jejum. Você vai abrir a quarta e vai entregar no sábado. 3 dias só na água. 3 semanas seguidas. Quarta a sábado. Eu falei: Senhor, eu nunca fiz esse tipo de jejum assim prolongado só na água. Ele disse: eu tô te chamando, eu vou te capacitar. E de fato Deus me capacitou. Foi surreal. Nos primeiros 3 dias que eu jejuei só na água, eu tive uma experiência muito linda. Eu estava entregando o jejum às 3 da madrugada. E Jesus veio. Ele entrou na sala. Ah, meu Deus. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça. E foi muito lindo. Eu recebi muito de Deus naquela noite. Jesus veio. E ele não disse nada, mas foi muito choro. Aquele choro bom na presença de Deus. E eu não entendia muito o propósito daquele jejum. Eu pensava que era algo pessoal meu. Mas ele disse: agora eu te chamo para as madrugadas. Eu quero você das 3 às 6 da manhã orando, me buscando. E então tinha o jejum e a oração nas madrugadas. E um dia, o pastor pega o microfone e fala: culto lotado. Deus colocou no meu coração de dar um culto para a missionária Ana liderar para trazer avivamento para essa igreja. Eu falei: entendi. Entendi o propósito desse jejum. Entendi o propósito do Senhor me chamar para o secreto. E então, quando foi em março de 2023, começou o culto do Espírito Santo. Começamos às 3 da tarde. O primeiro dia foi marcado por um batismo de amor. Muito choro. O próprio pastor e a pastora estavam presentes para nos honrar naquele primeiro dia. Eles receberam muito de Deus. Eles choravam muito. Só que era um culto às 3 da tarde, que muitos não poderiam participar porque estavam trabalhando. E então, eu cheguei no pastor e falei: pastor, a gente poderia mudar para a noite, para alcançar mais pessoas. Tem gente querendo participar. E então a gente conseguiu um culto na quinta-feira às 19h30. E então muitas pessoas começaram a vir. Já teve dias da gente ter de 80 a 100 pessoas no culto. Só nesse culto. E eu chegava, mais o meu filho Israel Azaf, às 4 horas da tarde. O culto era às 19h30. E eu ficava orando, preparando o ambiente. Eu orava em línguas andando na igreja. A equipe chegava às 18h40 e começava a orar, preparando o ambiente. Então o ambiente ficava cheio da presença. Tinha pessoas que subiam a rampa e chegava tremendo e sentando e falando assim: pastora, eu não sei o que acontece, mas todas as vezes que eu venho para o culto do Espírito Santo, eu chego aqui, meu coração dispara. As minhas pernas ficam bambas. Um dia eu estava ministrando e eu não estava olhando para o lado, para a direção da escada. Eu estava ministrando e eu vi um anjo na escada.
E quando eu falei assim, tem um anjo na escada, a moça da mídia, ela estava na escada antes de eu falar. Quando eu falei, tem um anjo na escada, ela estava sentada. E ela disse, sim, eu estava lá e eu não suportei ficar de pé, eu tive que sentar. Tamanha a presença de Deus. Tinha dias que as pessoas viam a presença de Deus tangível, tomava o ambiente a tal ponto que demônios começavam a gritar com as pessoas apenas sentadas. Me lembro de uma pastora que veio nos visitar de um outro ministério. A gente não conhecia ela. A gente fez um corredor, várias pessoas começaram a passar, a gente impunha as mãos e só falava, Espírito Santo, vem agora. E ela voltou para o lugar. Quando ela voltou para o lugar, ela se manifestou. Um espírito de morte lançou ela no chão. Ela foi liberta. No final, ela me procura e fala, há 2 semanas atrás, eu tentei suicídio. E agora eu sinto uma alegria e uma paz que não tem explicação. Eu falei, gente, que lindo. O culto do Espírito Santo é sobre a presença de Deus. Sabe? A igreja entender a necessidade de dar lugar ao Espírito Santo, de dar a ele o controle, a direção, para que a glória de Deus então se manifeste. E por quase 2 anos eu liderei esse culto, né? E foi algo tremendo, algo maravilhoso. Mas o Senhor disse, eu tenho mais. Eu amo isso, porque o Senhor sempre fala, eu tenho mais. E aí, um dia, o Senhor me disse, eu tenho dimensões muito maiores da minha glória. Eu tenho largura, profundidade, altura. Eu tenho mais. E uma amiga minha, cantora Raíssa, da dupla Raíssa e Ravel, me ligou e falou, Ana, o pastor Hernani Santos está aqui em Goiânia. Você um dia me disse que queria receber uma transferência de unção dele. Eu falei, sim. Eu respeito e honro o que ele carrega. E ela ligou para ele e ele nos recebeu na igreja que ele iria ministrar lá em Goiânia. Só que eu fui com a intenção apenas de receber uma oração, uma impartição. E aí ele começou a fazer algumas perguntas. Eu falei sobre o culto do Espírito Santo, falei que eu estava indo lá receber mais de Deus por causa desse trabalho, né? Voltado para trazer avivamento, né? E aí ele olhou para mim e disse, ok, você lidera um culto? Eu falei, sim. Eu vou pregar nesse culto, preciso de 2 dias e não vou cobrar nada. Virou para o filho dele e disse, Jean, pega o número da sua mãe, passa para ela, já vamos agendar. Nasceu a primeira conferência do Espírito Santo. Em menos de 6 meses de culto. E o que é mais lindo, eu não provoquei nada. Eu apenas rendi o meu coração ao Senhor. E tudo começou a acontecer de uma forma muito natural. Porque eu acho lindo quando você está no centro da vontade de Deus e as coisas fluem de uma forma muito orgânica, muito natural, tudo alinhado dentro do propósito divino. Foi lindo. A igreja ficou impactada com aquela conferência naqueles 2 dias que o pastor Hernani ministrou. Passou 1 ano. A 2ª conferência do Espírito Santo. Hernani Santos e Rodrigo Ramos. Foi uma explosão da glória de Deus. Uma explosão da glória de Deus. Num sábado à tarde, o pastor Rodrigo Ramos estava ministrando. A glória de Deus veio. Eu me lembro que a gente não conseguia terminar. Não tinha como. E eu precisava ir no banheiro. E eu estava fluindo numa adoração celestial. E o tecladista não viu quando eu desci para ir no banheiro. Quando eu voltei, ele disse, Ana, vem aqui. Olha. Eu falei, eu tô vendo. Ele falou, não, olha aqui, Ana. Eu falei, eu tô ouvindo. Ele falou, você não entendeu. Eu não vi quando você desceu. Eu estava aqui focado. Só que você continuou cantando. Eu falei, não, eu não continuei cantando. Ele falou, continua. Só que quando eu olhei, você não estava. Ana, eu ouvi os anjos cantando a sua canção. A moça da mídia, Ana,
Eu vi quando você desceu. Alguém continuou cantando e eles falavam assim, tem alguém cantando a canção da Ana. Uma atmosfera de glória. Teve uma moça recém-convertida que a vozinha dela falou assim, Ana, a minha neta ficou 3 dias tomando banho, esfregando as costas com bucha e o pó de ouro não saía das costas dela. Foi uma manifestação tangível da glória de Deus. E aí um belo dia eu falei, apóstolo Rodrigo, quero muito trazer o apóstolo Denardi aqui nessa conferência. E então ele ligou para o Denardi, fez essa conexão e ele até brincou assim, ó. Olha, a Ana vai te procurar, ela quer agendar você lá na Conferência do Espírito Santo. E a Ana é a futura Kathryn Kuhlman do Brasil. Eu falei, ó, que honra. Admiro e tenho ela como uma grande referência no meu ministério. E a gente ligou para o apóstolo Denardi para agendar ele na conferência do ano seguinte. Só que quando a gente tocou no assunto de agendar ele, ele fez uma pergunta. Ele disse, vocês querem levar John Arnott na igreja de vocês? Eu falei, uau! O que o Senhor está fazendo, Deus? Entende que tudo fluindo de uma forma muito natural? Uau! John Arnott, pai do avivamento de Toronto, no Canadá. A Conferência do Espírito Santo foi em junho. O John Arnott, em outubro, já estava ministrando na nossa igreja. 3 dias. Uma glória sobrenatural. O poder de Deus veio. Mas, como todo grande avivamento, nem tudo é flores. Vem a perseguição. E depois desse poderoso avivamento que teve na Conferência do Espírito Santo e do John, veio a rejeição ao sobrenatural. De quem? Dos religiosos, dos de dentro. Da casa. Da casa. O que dói muito, né? Porque de fora a gente até espera, porque elas não entendem, né? Não tem conhecimento. Mas e aqueles que tanto estudam, tanto pregam, têm conhecimento, mas o Senhor me disse, eles não têm revelação. Conhecimento, revelação, experiência. Conhecimento não basta. O Senhor me disse, filha, eu não quero apenas parte do que você é. Eu quero tudo. Filho meu, dai-me o seu coração. Essa tem sido a minha mensagem por muito tempo. Não basta uma linda oratória, uma linda técnica vocal musical. Filho meu, dai-me o seu coração. Oséias 6:6. Afinal, o que desejo é o vosso amor. Entendimento quanto à pessoa de Elohim Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Afinal, o que desejo é o vosso amor. Pastor Ariston, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o Senhor, ele disse, eu quero o teu coração. Porque Deus disse, você não imagina o que eu sou capaz de fazer com um coração completamente rendido. E então o Senhor me trouxe as histórias dos grandes avivalistas, William Seymour, avivamento da Rua Azusa, que é um dos avivamentos que mais me impacta. Para mim, é um dos maiores avivamentos depois de Atos 2. Porque ele resgatou o falar em línguas. E nesse culto do Espírito Santo, estava falando que teve um milagre criativo. Sim. Conta como foi esse milagre Uau, criativo. meu Deus. O meu esposo, o pastor Fabiano, um dia ele estava numa reunião empresarial e ele percebeu que tinha algo de errado enquanto conversava com o empresário. E esse empresário compartilhou que ele era cego de um olho, né? E o meu esposo
liberou uma palavra de fé no coração dele. E disse, olha, a minha esposa, ela lidera um culto que se chama Culto do Espírito Santo. E eu creio que você vai ser curado. E eu acredito que aquela palavra entrou no coração dele, porque ele não é cristão até hoje. Ele foi com a sua família. No final do culto, eu chamei ele à frente. Ministrei sobre ele, junto com a nossa equipe. O que levou 23 anos, Jesus fez em 30 segundos, porque ele era cego de um olho há 23 anos. O olho dele era todo comido pelo lado de dentro por uma bactéria. Por fora era normal, ninguém imaginava que ele era cego. E então o olho dele foi 100% restaurado, foi um milagre criativo. Ele voltou a enxergar 100% para a glória de Deus. Ele até brincou com meu esposo alguns dias depois. Eu estou enxergando muito melhor desse olho que eu fui curado do que desse. Foi um milagre criativo, algo muito sobrenatural. Foram muitas curas, meu Deus, eu já perdi a conta. Muitas curas. Muitas curas. Tem um testemunho vivo aqui. Como foi isso daí? Foi nesse período ou foi agora? Foi depois? Tem um testemunho vivo aqui na sala. De ressurreição, meu Deus. Como foi isso daí? Foi nessa época? Não, isso foi agora, recente. Foi recente? Foi recente. O pastor Silvio, que faz parte da nossa equipe do Ministério Espírito Santo para as Nações. Inclusive, nesse dia ele ministrou. Foi um culto de ceia. Né, pastor Silvio? Sim. E no final do culto ele começou a passar muito mal. A esposa dele, a pastora Erivanilda, percebeu que tinha algo de errado. Ele andando assim, meio zonzo, para lá e para cá, desnorteado. Ele sentou e virou para ela e falou, tô passando mal. Eu não tô bem. E ela chamou todo mundo que estava lá. Era um final de culto, só estava a equipe. A gente rodeou e começou a orar, repreendendo o espírito de morte. Eu me lembro que ele passava a mão na cabeça assim, ó, procurando. Ele não conseguia nem achar a cabeça dele. Zonzo. Parecia que ele nem estava ali mais. Só que ele foi ficando cinza. E ele deu o último suspiro. Eu vi, eu estava de frente para ele. E na hora que eu vi que ele ficou todo cinza, o sangue sumiu da face dele. Eu falei, em nome de Jesus, pastor Silvio, volta à vida agora. Falei 2 vezes, volta à vida agora. E ele voltou e o sangue foi voltando no rosto dele. E ele compartilha que depois dessa experiência, ele foi transformado. Foi algo muito pessoal que ele viveu, mas foi muito impactante pra gente, porque foi de fato uma ressurreição. Às vezes a gente pensa assim, não, ressurreição só vale se você tiver ali diante de um caixão. Não, gente. Ele morreu. Ele foi embora. Só que eu não aceitei, ninguém ali aceitou. Eu chamei ele de volta à vida. Eu até brinquei com ele. Eu falei, o senhor tá achando que o senhor vai me deixar aqui sofrendo sozinha, lutando, batalhando e vai pra glória? De jeito nenhum, pode voltar. Tem muita obra para fazer para Jesus ainda. E ele é um milagre. Pastor Silvio é um milagre. Vivo aqui. Um testemunho aqui está aqui no estúdio. E qual foi os milagres que mais te impressionou? Você já falou 2 aí, tremendo do cego, mas teve outros milagres e também da ressurreição. Alguns milagres que te impressionou? Ontem, eu estava ministrando na igreja quadrangular, em São José dos Campos. E uma moça veio e pediu oração porque ela teve um bebê e já tem meses que a cirurgia dela não estava cicatrizando. Inclusive, a barriga dela estava muito inchada. Ontem. E eu ministrei sobre ela. O poder de Deus tocou ela. Ela caiu no chão, coisa que ela nem podia fazer. No final do culto, ela me procurou e falou, daqui uns dias eu dou o meu testemunho. A minha barriga murchou. Eu senti secar a minha cirurgia. Eu tô muito impactado com isso, porque aconteceu ontem. Fora esse testemunho, que eu creio que daqui a alguns dias eu já vou ter para postar ele. O testemunho da Sara foi um dos que mais me impactou. Eu já vi perna crescer. Eu tô tentando me lembrar porque é muitas curas. Eu não tô me recordando de todas agora.
Mas, sim, teve uma moça que eu fui ministrar numa assembleia. Há 7 anos, ela era surda de um ouvido. Esse vídeo está lá no meu Instagram. Todos os testemunhos aqui estão no meu Instagram. Todos. A gente filma, a gente faz questão de mostrar o que Deus está fazendo. Tem gente que não gosta de filmar, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como eles irão ver se a gente não compartilha? Esse podcast é uma maneira da gente levar, testemunhar o que Jesus está fazendo, né? E quando eu ministrei sobre aquela moça, ela começou a chorar muito. E ela voltou a escutar do ouvido que há 7 anos ela não escutava. Uma senhora, um dia, com a perna amputada, na cadeira de rodas. Eu fiquei muito impactado com o pedido dela. Ela tinha muitos pedidos para fazer para Jesus, mas o pedido dela foi: eu quero voltar a enxergar para me ler a Bíblia. Eu tenho saudade de ler a Bíblia. Ela tinha acabado de amputar a perna. E eu falei: esse é o pedido da senhora? Ela falou: sim, porque eu não enxergo muito bem. Ela enxergava, mas não conseguia ler a Bíblia. Era tudo embaçado. Esse vídeo está no meu Instagram também. E a gente orou por ela. E eu falei assim: pega uma Bíblia, com a letra mais pequenininha, e traz. E ela começou a ler. A filha dela falou: o quê? Mãe, como assim? Olha o tamanho dessa letra. Ela falou: eu tô enxergando tudo. Ela voltou a enxergar 100%. A vista dela era embaçada por causa da diabetes. Inclusive, a perna dela foi amputada por causa da diabetes. E naquele momento, ela voltou a ler 100%, ela enxergando assim, limpinho. Para a glória de Deus. Eu fiquei impactada com aquilo. Impactada. Meu Deus, é muitas curas. E qual será o segredo, né? Que o pastor Rodrigo Ramos já participou do nosso podcast, fez 2. Eu lembro do primeiro, que foi o número 40. Se quiser conhecer um pouco ele, é o podcast número 40. Vai na playlist número 40. O outro eu não lembro qual que é, mas ele fez 2 programas, mas o primeiro foi o número 40. Eu até perguntei isso lá quando estava tomando café, que ele tem muita gente curando as ruas no Brasil inteiro, da mentoria, mas por que, igual você e alguns se destaca? Qual é o segredo? Vamos dizer assim, os outros estão sendo usados por Deus, não estou falando que não é, mas tem uns que tá mais. Por quê? Eu acredito que tem a ver com a fome e sede, claro, né? E com a entrega. É aquilo que eu acabei de falar: filho meu, dai-me o seu coração. Porque lembra que eu disse que Deus me falou: você não imagina o que eu sou capaz de fazer com um coração completamente rendido? É sobre a rendição. Deus não faz acepção de pessoas, pastor Aristo. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Vinde a mim. Então, buscar-me-eis e me achareis. Olha a chave: quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração. Entrega, rendição. Essa foi a chave dos maiores avivalistas. Rendição, entrega total. Catherine Kuhlman, que é uma das maiores referências que eu tenho, de paixão, de entrega, de amor pelo Espírito Santo. Ela entregou tudo. Tudo, tudo. O coração, ele está no centro. É aquele que rege, é aquele que dá vida. Parou o coração, parou tudo. Então, quando Deus fala: eu quero o seu coração, ele está dizendo: eu não quero apenas parte do que você é. Eu quero tudo. Tudo. Filho meu, dai-me o seu coração. E também diz que o pessoal fala que você canta com os anjos. Uau. Elogia, né? Você que canta com os anjos. Como é que é isso? Uns elogiam. E teve até uma experiência ontem, né? Foi ontem, eu acho. Sim, ontem. Uns elogiam e os que não entendem criticam. Mas é algo muito lindo, muito sobrenatural. Ontem pela manhã nós estávamos em Jacareí, na IP Jacareí, do pastor Felipe.
E foi uma manhã muito sobrenatural. É uma igreja muito preciosa, muito aberta ao sobrenatural. Céus abertos. E então eu comecei a fluir na adoração celestial. Quem me acompanha sabe que a minha voz ela é mais pro grave. Que é impossível eu alcançar notas tão altas. Mas quando eu estou debaixo de um ambiente de glória, eu entro numa dimensão de glória. E eu começo a fluir na adoração celestial. Notas muito altas que agora, se você falar faz, eu não faço. Não consigo, não sou eu. Só que todas as vezes que isso acontece, termina o culto, vêm as pessoas. Enquanto você fazia, eu vi um anjo. Ontem, uma mulher veio e disse: os seus olhos se transformaram em olhos de águia. Veio um rapaz e disse: pastor, eu não sei se faz sentido. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi uma experiência muito linda, mas enquanto a senhora ministrava aquelas notas tão altas, tão celestiais, tão perfeitas, eu vi um anjo atrás de você e eu vi uma águia com as asas arqueadas. E as pessoas sempre falam: eu ouço um anjo cantando com a Ana. É algo muito celestial, muito sobrenatural, mas não acontece em todo lugar. É só quando há uma atmosfera muito forte da glória de Deus, quando tem um céu aberto. É algo muito lindo, muito lindo. Já fui chamada de adoradora de anjos por aqueles que não entendem. Não é adorar anjos. Eu não adoro anjos. Anjos são espíritos ministradores. Eles estão conosco. Eles ministram conosco. Mas nós não adoramos anjos. Mas eles me acompanham. E quando eu começo a fluir nesse nível de adoração, não sou eu. São eles cantando. São notas muito altas. Eu enviei o vídeo para o senhor ontem. Todos que estavam lá ficaram muito impactados. É muito lindo. E é muito forte o Ministério dos Anjos com você, que você teve algumas experiências de arrebatamento. Sim. Conta aí algumas aí essas experiências de arrebatamento, e se tem uma chave para isso. Bom, eu acredito muito que conforme a gente vai se entregando, buscando, se consagrando, a gente passa a viver níveis maiores de revelação, de conhecimento e de manifestações da glória de Deus. Isso é fato, né? Porque a gente sai da dimensão da carne e entra na dimensão do espírito. Então, o céu fica completamente aberto. Completamente aberto. Então, a gente passa a viver muitas experiências sobrenaturais. Andando no espírito. Até me lembrei agora de Dave Robertson. Porque a oração em línguas é uma das chaves mais poderosas para viver o sobrenatural. A irmã ora muito em línguas? Oro. O tempo todo. Eu tô lavando vasilha, tô orando em línguas, eu canto muito em línguas. É algo que eu gosto muito de fluir. Na adoração, no espírito, em línguas. E é surreal. Às vezes eu tô lá em casa, lavando vasilha, adorando no espírito, cantando em línguas, e o Senhor fala, entrega, manda um áudio agora para fulano, entrega. Já entreguei muitas profecias assim, mas estava ali, ó, ativada no espírito. Anulando a carne, cancelando a carne e na dimensão do espírito. Olha, eu tô falando, já tô sentindo o Espírito Santo aqui. Uma glória tangível, palpável. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Zero reputação. Por isso que eu não ligo hoje porque as pessoas falam quando elas não entendem o sobrenatural. A gente não tem mais reputação. Não vivo mais eu. Quem vive em mim é Jesus, é Cristo. Então, eu apenas me entrego e fluo, porque é algo maravilhoso. Aleluia. Espírito Santo, eu te amo. Eu sinto a sua glória aqui, a sua presença é tangível aqui, Senhor.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Eu te amo, Jesus. Que a tua glória venha agora, Senhor. Trazer agora um novo nível de rompimento e aceleração sobre a vida do pastor Ariston, do Podercast. Rios de rompimento e aceleração agora. Senhor, nós declaramos que ele terá o seu próprio estúdio. O Senhor vai começar a levantar apoiadores, investidores, para sustentar esse ministério, Pai. Porque o Senhor agora ministra no meu coração. Esse podcast nasceu no meu coração. Faz parte dos meus sonhos. É um portal da glória, pastor Ariston. O Senhor está dizendo, esse podcast é um portal da glória. Aleluia. Aleluia. Da glória. Amém. Da glória. E conta aí as experiências de arrebatamento aí. Uau. Muitas experiências de arrebatamento. Aquela que eu contei que eu tive com Jesus foi uma das que mais me marcou, né? Mas que foi no início da minha conversão. Né? E foi uma experiência muito forte e muito necessária. Por quê? Porque depois daquela experiência, eu e meu esposo vivemos 2 anos de muito deserto. Se não fosse aquela experiência, eu não suportaria. Mas eu sempre me lembrava, Jesus é real. Jesus é real. Eu tive uma experiência muito forte. Até recente, eu estava orando na madrugada. E eu peguei num sono muito profundo. Só que o meu corpo flutuou no sofá. E quando o meu corpo flutuou, o meu espírito foi levado no primeiro céu. Eu vi a cidade de Goiânia. Só que o Senhor me levou mais alto. E eu via um principado que regia Goiânia. Ele estava num cavalo preto, ele era todo negro. Ele tinha algumas armaduras, eu não via o seu rosto. Só que o Senhor me levou para uma dimensão acima. E eu me lembrei de Efésios. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados, potestades. Ele não me via, mas eu via ele. E o Senhor ministrou no meu coração e disse, você está acima, não tenha medo. Você está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição em Cristo atual. É a posição da igreja. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre toda a força do mal. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou à igreja. Mas o que nós estamos fazendo com essa autoridade? Nada. Cadê o poder do Espírito Santo? Um dia eu estava orando na madrugada e o Senhor me fez uma pergunta. Filha, você sabe quem é o Espírito Santo? Foi uma pergunta retórica. Ele disse, filha, o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo ele uma pessoa, pessoas se relacionam e relacionamentos produzem, geram experiências reais. Uau! Glória. Muito forte. Uau! Muitas experiências. Um dia eu estava orando. Olha só, tem que ter sensibilidade no Espírito. E o Espírito Santo disse, deita no chão, em cima do tapete. Deitei. E veio uma onda de eletricidade do céu. Por que ele me mandou deitar? Porque se eu tivesse em pé, eu tinha batido a cabeça com muita força. E eu estava sozinha no quarto orando. E aquela onda de eletricidade por 2 minutos veio. Uma experiência fortíssima. E o Espírito Santo começou a soprar, o meu cabelo voava no chão. E eu pensei, eu vou morrer. Por causa do poder de Deus. Quando eu compartilhei isso com algumas pessoas, elas me perguntavam, mas como você sabe que é Deus? Ah, a gente sabe. A paz que excede todo entendimento, uma alegria no Espírito. Ah, a gente sabe que é Deus. Quem vive no Espírito sabe que é Deus. A gente tem discernimento.
É,